Olá a quem vier a ler isto e, com sorte, a quem puder ouvir. Eu sou de Manaus e aqui há muitas coisas para contar, mas gostaria de começar compartilhando algo que aconteceu principalmente comigo e com meu irmão quando éramos crianças. Naquela época não morávamos onde estamos agora, mas em umas casinhas que há muito tempo desapareceram. Para ir à escola, nossos pais nos acordavam bem cedo, antes de irem trabalhar, e pouco depois, meu irmão e eu seguíamos caminho. Atravessávamos um longo trecho deserto, quase 1 hora de caminhada toda manhã. Tínhamos que passar por uma área cheia de árvores pequenas. Não imaginem uma floresta. Eram moitas e árvores de poucos metros de altura, mas em alguns trechos a vegetação ficava densa. Havia uma trilha no meio que todos nós que morávamos naquela direção usávamos para chegar à escola. Estávamos acostumados a ela, mesmo nas manhãs escuras em que saíamos e ainda parecia noite. Meu irmão e eu não nos assustávamos nem nos incomodávamos, até o dia em que ele me disse que havia um homem entre as árvores. Olhei na direção que ele apontava, mas não vi nada. Não dei importância, e ele também deixou de vê-lo. Que estranho, deve ter se escondido por aí. Vamos nos apressar, disse ele. Ele voltou a vê-lo dias depois, várias vezes, e estava preocupado. Dizia que não era ninguém que conhecíamos e que algo estranho ele devia estar fazendo ali, escondido, fora da trilha. Eu achava esquisito continuar ouvindo meu irmão dizer que o via, mas eu nunca conseguia ver nada. Quando eu olhava, ele já não estava lá. Pedi que meu irmão o descrevesse e ele disse que era um homem com uma camisa branca abotoada até o último botão, um paletó preto com ombreiras, tinha olhos fundos, cercados por olheiras marcadas e o cabelo branco. Uma descrição estranha para alguém no meio do mato, mas tão detalhada que me fez perguntar aos meus pais, vizinhos e pessoas por perto. Mas nada. Ninguém o conhecia nem nunca o tinha visto. Eu já pensava que ou meu irmão estava ficando louco ou estava realmente vendo algo estranho, um espírito, e que por isso eu não conseguia enxergar. Algumas pessoas podem ver fantasmas e outras simplesmente não, mesmo que queiram, dizia nossa mãe. Mas um dia chegou a minha vez. Foi numa tarde em que precisei ir à cidade sozinho para resolver umas coisas da minha mãe. Voltei a tempo de atravessar o lugar antes de escurecer, para não precisar pegar a estrada e dar uma volta muito maior. Já estava quase escuro no meio da vegetação quando ouvi alguém me chamar, algo como um "ei", ou uma palavra distante que não entendi. Quando me virei, lá estava ele, espiando entre 2 árvores, exatamente como meu irmão o havia descrito. Não consegui ver bem o rosto por causa da luz e da distância, mas parecia que ele movia a boca, como se dissesse algo, e depois começou a caminhar em minha direção. Não sei se realmente caminhou ou se era minha imaginação, porque não vi as pernas dele. Estava atrás de um monte de vegetação. Não deu 1 segundo e corri desesperado até chegar em casa, contando à minha mãe, que saiu para procurar o homem que estava nos incomodando, mas não encontrou ninguém. Ela pediu que tomássemos muito cuidado de manhã e disse: "Não vou mais mandar vocês para lá a essa hora. Pode ser um sequestrador esperando o momento certo para pegar vocês desprevenidos. Amanhã eu vou com vocês até a escola e depois alcanço seu pai no trabalho." Dito e feito, na manhã seguinte, ela foi conosco e nos levou até a escola. Nunca imaginei o que aconteceria. Para mim, coisas estranhas nunca aconteciam com os adultos, mas assim que entramos na área de vegetação, meu irmão gritou: "Lá está o velho!" Nos viramos e o vimos muito perto, a uns 40 metros entre os galhos. Lembro que minha mãe nos colocou atrás dela, gritou para ele e perguntou o que queria. O velho, sem dizer nada, virou-se e foi para trás de algumas árvores. O que aconteceu em seguida talvez vocês não acreditem, mas é a mais pura verdade. Quando ele foi para trás do monte de árvores,
Saiu de trás de outra isolada por ali. Quando ele se moveu, vimos bem. Só tinha a parte do estômago para cima. Eu juro, não tinha pernas, cintura, nada. Era só aquela parte nos encarando e flutuando. Voltamos correndo para casa. Deixamos tudo para trás, inclusive a escola. Minha mãe saiu para fazer uma ligação e chamou uma conhecida para nos curar, pois, segundo ela, não era normal estarmos vendo algo daquele tipo. Só de lembrar, sinto arrepios. Graças a Deus e a todos os santos, essa foi a última vez que o vimos, mas isso nos deixou marcados para sempre. Boa tarde a todos que me ouvem. Sempre quis relatar um ocorrido que me aconteceu, porém a falta de tempo sempre me pegava. Com a ajuda da minha filha, irei escrever com os melhores detalhes tudo que me lembro desse acontecido. Bom, vamos lá então. Meu nome é Marta Gonçalves e tenho 62 anos. Vivo em uma casa simples, localizada na zona rural de Minas Gerais, em um terreno cujas partes adquiri das minhas irmãs. Desde que me casei, cuido desse lugar com o mesmo empenho com que minha mãe cuidava de nós. Aqui, entre cuidar do lugar e cultivar sua própria comida, a vida tem um ritmo lento. É um canto isolado onde o vento carrega os aromas do campo e as noites são muito escuras. Mas às vezes, no silêncio, as lembranças voltam. Há uma em particular que me segue como uma sombra. É algo que vivi quando criança. Algo que até hoje não consigo explicar. Cresci com meus pais e minhas 3 irmãs. Éramos 5 mulheres no total. Eu sou a mais velha, depois vem Maria, a Silvana e a menor, Neide. Meus pais diziam que cada uma de nós tinha seu papel. Digamos que eu era a responsável, aquela que sempre ajudava na cozinha. Neide, por outro lado, era a energia da casa. Tinha apenas 7 anos, mas era como um redemoinho, travessa, sorridente e curiosa. Ela estava sempre correndo atrás das galinhas ou inventando histórias sobre os animais da nossa ou das propriedades vizinhas. No início, tudo parecia normal. Minha irmã continuava sendo a mesma menina alegre de sempre. Mas um dia, algo mudou. Foi uma coisa pequena, quase imperceptível. Começou a surgir um cheiro estranho nela. Não sei exatamente como relatar isso, mas era como se algo podre a seguisse onde quer que fosse. Não era suor, nem o cheiro típico de quem brincou o dia inteiro no sol. Era algo mais profundo, como se viesse de dentro. Meus pais não deram muita importância. Deve ser por causa do clima, dizia minha mãe. Mas eu sentia que não era normal. Neide parecia limpa, suas roupas eram sempre lavadas, mas aquele cheiro persistia. Com o passar dos dias, comecei a notar outras coisas. Minha irmã, que sempre estava cheia de energia, começou a se cansar. Sentava-se sob os banquinhos de madeira na sombra e ficava lá por um bom tempo, olhando para o nada. Quando eu perguntava se ela tinha algo, ela só sorria e dizia: "Estou bem, Marta." Mas eu sabia que ela não estava. A centelha nos seus olhos estava se apagando. Um dia, enquanto minha mãe e eu estávamos na cozinha limpando um frango, o som da voz de Neide me tirou dos pensamentos. Ela estava falando sozinha no quintal, perto da plantação de maxixe. No início não prestei atenção, já que ela sempre inventava amigos para se entreter. Porém, dessa vez foi diferente. O tom dela não era o de uma criança brincando, era algo mais baixo, mais pausado, como se estivesse respondendo a alguém. Parei com o canecão na mão e prestei atenção. Depois de alguns segundos, aproximei-me devagar da janela e afastei a cortina com cuidado. Agora lá estava ela, de pé, ao lado das árvores, com as mãos juntas na frente, como se estivesse rezando. "Neide?" Chamei em voz baixa, tentando não assustá-la. "Com quem você está falando?"
Com uma menina, respondeu ela com a voz tranquila. Engoli em seco e olhei para as árvores, mas não vi ninguém, apenas os galhos balançando suavemente. Que menina? Perguntei, tentando manter a calma. Ela está aqui, mas se escondeu. Disse que quer que eu brinque com ela. Foi minha mãe quem percebeu primeiro que Neide não estava mais comendo. De manhã, mal provava um pedaço de pão. Ao meio-dia, olhava para a comida como se não soubesse o que fazer com ela, e na janta somente pegava o caldo ralo do feijão. Ela está doente, mas vai melhorar, dizia minha mãe, mais para se convencer do que para nos tranquilizar. Infelizmente, todos percebemos que não era assim. Seu corpo, antes cheio de energia e vida, começou a ficar magro, quase frágil. As maçãs do rosto dela se destacavam mais e as sombras sob seus olhos ficavam mais profundas. Até sua pele, sempre queimada de sol, parecia mais pálida. Naqueles tempos, e ainda mais por aqui, as pessoas não iam ao médico por qualquer coisa. Tudo se resolvia com remédios caseiros. Minha mãe primeiro preparou um chá amargo, acreditando que talvez ela tivesse pegado um resfriado. Neide bebeu tudo, mas não pareceu funcionar. Depois tentou banhos mornos de manjericão e alecrim, dizendo que ajudariam a limpar o corpo dela de qualquer coisa ruim. Neide deixava que fizessem, mas o cheiro rançoso que emanava dela não diminuía. As noites também começaram a mudar. Compartilhávamos o quarto, como sempre, mas o silêncio do cômodo, que antes era reconfortante, agora parecia opressivo. Certa madrugada, acordei de repente com o coração disparado sem motivo aparente. Não sabia o que tinha me acordado até que ouvi. Era um som baixo e irregular, como se algo estivesse raspando suavemente a madeira. Fiquei imóvel na cama, olhando para o teto, tentando me convencer de que talvez fosse um rato no chão. Mas então ouvi de novo e dessa vez percebi que não vinha do chão. Vinha da cama da Neide. Era a respiração dela. Ela inspirava devagar, mas o som que saía era estranho, incomum. Não era o normal de alguém respirando. Era mais profundo, quase gutural, como um ronco que não combinava com um corpo tão pequeno. Uma noite, por volta da meia-noite, seu grito rompeu o silêncio da casa. Não foi um grito normal, e não era a voz da Neide. Era algo profundo e rouco, como se uma mulher idosa tivesse tomado o lugar dela. Meus pais chegaram correndo do quarto deles. Meu pai segurava uma lâmpada a querosene e sua luz oscilante iluminava o cômodo. Eles ficaram ali por vários minutos até conseguirem acalmá-la, até que ela conseguisse dormir novamente. Com o passar dos dias, minha mãe decidiu que os remédios caseiros já não eram suficientes. Todas as noites, depois do jantar, começamos a rezar o rosário no quarto dela. Mamãe colocava uma vela ao lado da cama e toda a família se reunia ao redor. Papai liderava as orações enquanto nós o seguíamos em voz baixa. Na primeira noite, Neide ficou deitada, olhando para o teto sem fazer barulho. Minha mãe insistiu que o rosário a acalmaria, mas eu não estava tão convencida. Na segunda noite foi pior. Ela começou a nos insultar. No início eram murmúrios que não conseguíamos entender direito, mas logo ficou mais claro. Papai tentou acalmá-la, aproximando-se, mas Neide escarrou nele. Foi rápido, e o silêncio que se seguiu foi tão pesado que nenhum de nós soube como reagir. Naquela noite, minha mãe chorou muito enquanto rezava. Na manhã seguinte, o cheiro no quarto era tão forte que mamãe precisou abrir todas as janelas. Havia algo naquele odor que era impossível ignorar, como carne apodrecida sob o sol por dias. Minha mãe trocou os lençóis novamente e colocou ervas frescas ao redor da cama. Mas o odor parecia emanar da minha irmã. Era um lembrete constante de que o que estava acontecendo não era normal. Nossos pais não diziam isso em voz alta, mas suas expressões eram claras. Eles estavam com muito medo. Uma tarde, enquanto eu levava lençóis limpos ao quarto,
Minha irmã estava sentada na cama, com as costas eretas e as mãos descansando sobre as pernas. Parei por um momento notando como ela mexia as mãos de uma forma nervosa. De repente, o movimento mudou. Ela começou a dobrar os dedos para trás, primeiro um, depois outro, como se estivesse testando até onde poderiam ir. Antes que eu pudesse me aproximar, ela empurrou o indicador da mão direita para trás com tanta força que ouvi o estalo seco do osso se quebrando. O som me fez dar um passo para trás, levando a mão à boca para não gritar. Minha irmã Neide soltou um grito de dor e agarrou a mão com força. Corri até a porta e chamei por minha mãe. Ela chegou correndo, seguida do pai. Minha mãe segurou o dedo dobrado com cuidado enquanto Neide continuava chorando. "Como você fez isso, minha filha?" perguntou ela, mas Neide não respondeu. Eu fiquei calada. Como poderia contar que tinha visto minha irmã dobrar os dedos de forma tão doentia? As noites seguintes foram um tormento na terra. Ela não dormia e também não nos deixava dormir. Os sons que ela fazia durante a madrugada eram assustadores. Uma noite, em particular, a encontramos se jogando contra a parede. Sua cabeça ia e vinha com força. Meu pai correu para segurá-la e gritou enquanto tentava contê-la. Sua força era incrível para uma criança tão pequena. Meu pai, um homem acostumado ao trabalho pesado, mal conseguia mantê-la quieta. Os ruídos que ela fazia durante a madrugada me deixavam nervosa, e às vezes eu preferia rezar em silêncio até o cansaço me vencer. Aquela noite não foi diferente, mas algo me despertou no meio da madrugada, um som suave como uma porta se abrindo. Abri os olhos e vi a cama da minha irmã vazia. A coberta que nossa avó havia feito estava no chão, e a porta do quarto estava entreaberta. "Mãe, a Neide saiu!" gritei, despertando todo mundo. Meus pais saíram enquanto eu fiquei com minhas irmãs junto à porta, observando meu pai iluminar o terreno com sua lâmpada. Ouvi sua voz chamando por Neide várias vezes, mas não houve resposta. Ele voltou quando o sol já estava fritando o ovo. Estava com o rosto abatido, o corpo cheio de barro vermelho e as mãos tremendo. Ele deixou o canivete sobre a mesa e minha mãe começou a chorar de forma dolorosa. Eu me senti incapaz de me mover. Havia algo no rosto dele que me encheu de um medo que eu nunca tinha sentido antes. 10 minutos depois, sem almoço, todos saímos para procurá-la pelo mato, chamando por ela com a esperança de ouvir sua voz. Mas o tempo passou e não encontramos nada. No segundo dia foi igual, embora o cansaço e a preocupação estivessem nos consumindo. Cada vez era mais difícil manter qualquer pensamento positivo. Chegamos ao rio quando o sol já estava alto. Enquanto mamãe e eu procurávamos perto da margem, uma das minhas irmãs atravessou para as pedras maiores. "Aqui está!" gritou de repente com uma voz que nunca esquecerei. Me virei imediatamente e vi como ela levou as mãos ao rosto, recuando e tremendo. Corri até onde estava e então a vi. Neide estava lá, entre as pedras, de bruços. Vestia a mesma roupa daquela noite e o cabelo estava grudado no rosto. Sua pele tinha um tom acinzentado e a água continuava passando por baixo do corpo dela, como se tentasse levá-la. Papai chegou logo depois. Foi ele quem a carregou nos braços, com o rosto endurecido pela dor. Mamãe não parou de chorar durante todo o caminho, e eu sentia um peso insuportável no peito. Havíamos perdido minha irmã, e não havia nada que pudéssemos fazer para mudar isso. Agora, tantos anos depois, ainda não consigo entender o que aconteceu com Neide. Sempre que fecho os olhos e penso naqueles dias, é como se o tempo não tivesse passado. Ainda vejo seu olhar fixo e sinto o cheiro que preenchia a casa. Tudo continua tão fresco em minha memória que às vezes parece que aconteceu ontem. Vivo aqui na mesma terrinha, mas não na mesma casa onde tudo aconteceu. Aquela já caiu com a forte chuva que teve alguns anos atrás. Meus pais faleceram há muito tempo,
e minhas irmãs se mudaram para São Paulo, onde elas têm em conjunto uma grande casa de materiais de construção. Elas direto me convidam para ir morar com elas. Dizem que é melhor deixar certas lembranças para trás. Não sei se isso ajudaria em algo, mas ultimamente tenho sentido muita falta da Neide. Às vezes fico imaginando como teria sido nossas vidas se nada disso tivesse acontecido. Bom, não irei me estender ainda mais, pois sei que essa história ficou bem grande. Agradeço àqueles que me ouviram e ótimas festas a todos. Passava da meia-noite e eu estava na metade de uma longa viagem de carro voltando da casa do meu irmão. Não era o dia de Natal, mas era nessa época do ano. Aquela noite foi o principal encontro da nossa família. Estava frio lá fora, mas a neve não caía com muita intensidade, apenas o suficiente para dificultar a visibilidade. Não havia carros atrás de mim, nem à frente que eu pudesse ver. Foi então que notei um homem parado na beira da estrada, acenando para mim. Ele parecia mal agasalhado, vestindo apenas uma jaqueta leve e sem luvas. Eu quase passei direto por ele, mas parecia errado deixá-lo ali. Não achei que ele aguentaria muito tempo no frio, então senti uma responsabilidade. Dei marcha a ré, abaixei o vidro e perguntei: "Você precisa de uma carona?" Ele assentiu e entrou no carro sem dizer uma única palavra. Ele não disse nada enquanto subia, apenas esfregou as mãos e ficou olhando para a frente. Seu rosto parecia como se ele estivesse ali fora há bastante tempo. Perguntei para onde ele estava indo, mas ele ainda não respondeu. Ele apenas me olhou de relance e voltou a olhar para a frente. Ele também estava tremendo. Eu disse a mim mesmo que ele provavelmente estava só com frio e cansado. Aumentei o aquecimento e continuei dirigindo. De tempos em tempos eu olhava para ele, mas ele continuava calado. Suas mãos permaneciam nos joelhos e os dedos tremendo um pouco, como se ele estivesse tentando aquecê-los. Continuei falando, principalmente para quebrar o silêncio. Comentei sobre como as estradas estavam vazias e como já era tarde, mas ele não reagiu. Depois de uns 10 minutos, decidi parar de falar. Se ele não queria conversar, tudo bem por mim. Eu só queria chegar em casa. Os faróis iluminavam os flocos de neve que caíam, e a neve soprando pela estrada fazia parecer que eu estava dirigindo por um túnel. Era pacífico, de certa forma, mas eu não conseguia afastar a sensação de que tinha feito algo errado ao dar carona para ele. Olhei para ele algumas vezes, esperando que dissesse algo. Naquele ponto, eu já tinha quase certeza de que ele estava sob efeito de algo, ou pelo menos bêbado. Comecei a me arrepender de ter parado. Disse a mim mesmo que o deixaria no próximo posto de descanso e acabaria com isso. Mantive um olho nele enquanto dirigia. Ele não se movia, apenas olhava fixamente para frente, como se estivesse em transe. Pensei em perguntar novamente para onde ele estava indo, mas desisti. A tensão estava aumentando e eu ficava mais desconfortável a cada minuto. O posto de descanso não estava longe, talvez a uns 10 minutos na estrada. Eu sabia que haveria pessoas lá para ajudá-lo, então achei que ele ficaria bem. Verifiquei o relógio no painel, observando os minutos passarem devagar. De vez em quando olhava para ele novamente. Do nada, ele desabotoou o cinto de segurança e começou a se mexer. Olhei para ele pensando que talvez ele fosse pedir para parar o carro, mas então ele se virou no banco e começou a subir para o banco de trás. Eu disse: "Ei, você não pode fazer isso, fica onde está." Ele não respondeu. Continuou se mexendo e grunhindo enquanto se espremeu entre os bancos. Uma das botas dele me acertou na lateral da cabeça. Desviei o volante para o lado, mas consegui endireitar o carro. Aquilo foi o fim para mim, eu estava farto.
Encostei o carro na beira da estrada, arranquei as chaves da ignição, saí do carro e bati a porta atrás de mim. Depois fiquei ali por um segundo, respirando fundo. Minhas mãos tremiam, mas eu não sabia se era por causa do frio ou do nervosismo. Peguei o telefone e liguei para a polícia. Disse que tinha pegado um carona que não queria sair do meu carro. A neve estava caindo mais forte agora, e eu não estava vestido para isso, então esperava que os policiais chegassem rápido. Fiquei de olho no carro, observando o homem. Ele estava no banco de trás, inclinado para a frente como se estivesse tentando ver algo no chão. Dei alguns passos para trás, sem querer ficar muito perto. As viaturas chegaram cerca de 15 minutos depois. 2 policiais saíram, um apontando uma lanterna para mim e o outro para o carro. Eles perguntaram se eu estava bem e expliquei o que tinha acontecido, mantendo os olhos no carro o tempo todo. Um dos policiais se aproximou do meu veículo e bateu na janela. Ele mandou o homem sair. A princípio ele não se mexeu, apenas ficou sentado. O policial bateu novamente e finalmente o homem abriu a porta lentamente, como se tivesse todo o tempo do mundo. O policial agarrou seu braço e o puxou para fora. Eles o revistaram enquanto o outro policial conversava comigo. Você fez bem em nos chamar, mas pegar carona com estranhos por aqui nem sempre é uma boa ideia. O tom dele era meio repreensivo, e eu sabia que merecia isso. Quando revistaram o homem que estava no meu carro, encontraram 3 pistolas carregadas presas ao cinto, um frasco de spray de pimenta no bolso do casaco e uma foto bizarra de um torso humano. O policial me lançou um olhar, e eu entendi o que aquilo significava. Poderia ter sido muito pior para mim. Eles algemaram o homem, o colocaram na viatura e disseram que eu estava liberado, mas que precisava ir de manhã na delegacia para reportar onde tinha pegado esse rapaz. Voltei para o meu carro, tremendo, e fiquei sentado lá por 1 minuto, segurando o volante com as 2 mãos. Pensei no quão estúpido foi parar por ele. Fiquei com pena ao vê-lo lá fora, mas isso não significava que eu tinha que pegá-lo. Na manhã seguinte, fiz o que o policial me disse e fui relatar onde exatamente deixei o homem subir no meu carro. Fiquei sabendo que ele estava envolvido em um crime, mas nunca recebi atualizações da polícia. Boa tarde, comunidade do Diário dos Pesadelos. Essa não é uma experiência minha, mas de um senhor que nos enviou no grupo de contos há algum tempo. Meu nome é Manuel, sou motorista de aplicativo aqui no Espírito Santo e estou nesse trabalho há apenas 3 meses, então ainda é pouco tempo. Normalmente as noites de fim de semana costumam ser muito boas, com tarifas altas que fazem valer a pena sair para trabalhar. Vou falar de uma noite em que estava dirigindo desde o centro da cidade, quando aceitei uma corrida que ia das margens até próximo a Anchieta. Eu sabia que era algo perigoso em termos de segurança, mas a viagem valia a pena, e eu estava motivado a continuar trabalhando apesar do horário. Eram 2 da manhã. O passageiro era um jovem muito gentil e não tive problemas durante o trajeto. No entanto, conforme nos aproximávamos do destino, comecei a me preocupar. Era nos limites, muito afastado das pessoas. Quando o deixei, tentei sair rápido dali, embora preferisse aceitar outra corrida para não andar sozinho por aquela área. Foi então que aceitei outra, me afastando ainda mais, em direção a uma estrada que conectava os bairros próximos. Era um caminho completamente escuro, e apenas os faróis do meu carro iluminavam o trajeto. O vento batia forte nessa noite, e mesmo com as janelas fechadas, eu podia ouvi-lo e vê-lo estampado no para-brisa. Enquanto dirigia, algo estranho aconteceu. Comecei a ver silhuetas paradas à beira da estrada. Não pareciam pessoas normais, não tinham roupas nem cores, apenas formas que caminhavam no meio da noite.
Pensei que talvez fossem pessoas acostumadas à escuridão daqueles lugares. Finalmente cheguei ao local onde deveria buscar meu próximo passageiro. O rapaz me agradeceu muito, pois já era por volta das 1 da madrugada, e os motoristas ficam meio desconfiados. Respondi brincando para ele não exagerar, que era quase no meio do nada, mas só isso. Já em confiança, comentei que, ao ir buscá-lo, havia visto pessoas andando à beira da estrada que me pareceram estranhas. Antes de terminar, ele me interrompeu dizendo: pessoas? Isso me surpreendeu, mas ele explicou que toda vez que pedia uma corrida nesse horário, os motoristas mencionavam o mesmo, que viam pessoas caminhando naquela estrada, mas que isso era quase impossível. Fiquei um pouco pensativo, mas me mantive calmo, pois essa corrida me levou um pouco mais para perto da cidade. Quando o deixei, ele me disse para ter cuidado e pediu que eu dirigisse com atenção. Pouco depois, recebi outra corrida, a terceira naquela região. O destino era numa área mais movimentada, então decidi aceitar. Era uma corrida boa, mas me levou por uma estrada de terra que eu nunca tinha visto antes. Primeiro passei por uma área cheia de carros caros, o que me deu um pouco de confiança. No entanto, logo o GPS me levou para um caminho de terra, afastando-me das luzes e me levando a uma trilha estreita, cercada por árvores espinhosas. O vento fazia com que as árvores ao longe parecessem se fechar como em um filme de terror. Continuei dirigindo até chegar ao ponto indicado, um salão iluminado com um quiosque. Presumi que meu passageiro fosse algum segurança, garçom ou alguém terminando o turno tarde, mas algo não fazia sentido. As únicas luzes eram as do salão, todo o resto era escuridão, árvores à frente, os faróis do meu carro e as lanternas traseiras vermelhas. Os 2 minutos de espera da aplicação passaram e ninguém apareceu. Isso era estranho porque, quando alguém pede uma corrida tão longe e nesse horário, costuma sair rápido para que o motorista não cancele. Enviei uma mensagem ao passageiro, mas não foi entregue. Foi então que algo estranho começou. Senti que havia gente ao redor, ouvi passos e tive a sensação de que alguém estava prestes a entrar no carro. Olhei pelos retrovisores e vi as mesmas silhuetas entre as árvores que tinha visto antes na estrada, mas agora mais próximas. Podia jurar que quase sentia mãos tentando abrir as portas. Já estava ali por 6 minutos, jurando que eu estava louco, pois as silhuetas continuavam rodeando o carro. Finalmente decidi olhar para o salão mais uma vez, e foi então que algo me gelou o sangue. Já não havia mais nada ao fundo. Era como se o salão que eu tinha visto nunca tivesse existido. De entre as árvores que rodeavam o lugar, sentia algo escondido, com um olhar fixo em mim, como se pensasse que eu não podia vê-la. Mas eu vi. Entrei em pânico. Liguei o carro e saí de lá enquanto olhava para trás, vendo sombras surgirem entre as árvores. Desliguei o aplicativo e decidi ir direto para casa. Estava com frio, medo e meus dentes batiam. Não sei o que vi, mas sinto que já tinha visto antes, na estrada. Meu nome é Manuel Ramos, e naquela noite aprendi que há lugares onde não devemos ir e coisas que é melhor não ver. Há 13 anos tive a oportunidade de viajar para a Europa em uma aventura de mochilão, embora não totalmente às cegas. Eu levava comigo os conselhos e recomendações de uma amiga que 1 ano antes havia feito o mesmo tipo de viagem. Tive a oportunidade de conhecer muitos lugares e pessoas. Por não ter uma agenda fixa nem pressa para voltar, pude ficar períodos mais longos em algumas cidades onde conseguia trabalho para custear minhas despesas. Esse foi o caso de Londres, onde fiquei por quase 7 meses.
Viver lá foi uma das melhores experiências da minha vida, não só pelo lugar, mas também pela quantidade de coisas que aprendi e vivi junto com novas amizades. Tudo isso contrasta com a única e estranha aventura que tive com alguns desses amigos, a qual relato a seguir. Tentarei não me alongar muito, mas, ao recordar, é difícil omitir detalhes. De qualquer forma, um dos lugares que eu mais desejava conhecer era o mítico Stonehenge. Anos ouvindo histórias e lendas sobre esse lugar faziam dele uma visita obrigatória. Assim, junto com um grupo de amigos, 2 homens e 3 mulheres, decidimos visitar o local. Tivemos que pegar um trem de Londres para Salisbury e de lá um ônibus. A visita foi memorável, tão interessante que nos esquecemos de que o último ônibus para Salisbury saía às 17h30 e o perdemos. Na Inglaterra, anoitece muito cedo e às 17h já está praticamente noite, especialmente naquela época do ano, ainda inverno. Lá estávamos nós, presos a 15 quilômetros da estação de ônibus mais próxima, com muito frio e pouco dinheiro nos bolsos. Pedimos ajuda a outros visitantes que estavam saindo do local de carro, mas para nossa má sorte, a maioria dirigia veículos compactos e já estavam lotados. Aqueles que podiam nos levar eram homens desconhecidos, e não queríamos que nenhuma das meninas viajasse sozinha com quem não conhecíamos. Com coragem, decidimos caminhar os 15 quilômetros à beira da estrada, pedindo carona pelo caminho, embora ninguém parasse. No início, muitos carros passavam e iluminavam o caminho, mas depois de quase 1 hora andando, a estrada parecia deserta e completamente escura. Para os mais jovens, gostaria de esclarecer que há 15 anos, os celulares e a comunicação não eram o que são hoje. Nem todos tinham lanternas, internet móvel, muito menos aplicativos como Uber. Estávamos completamente sozinhos. No início, nossa única preocupação era chegar a tempo e não perder também o trem para Londres, o que significaria passar a noite em Salisbury sem dinheiro suficiente. Caminhávamos naquela estrada solitária, rodeada apenas por campos até onde a vista alcançava, embora àquela hora só conseguíssemos ver poucos metros à frente. Conforme avançávamos, começamos a sentir medo. Era aquele medo primitivo, a sensação de estar em perigo e sendo observado. As meninas foram as primeiras a notar que estávamos sendo vigiados da escuridão nas margens da estrada. Pensamos que estavam impressionadas e nos recusamos a acreditar até que ouvimos. Alguém ou algo caminhava paralelamente a nós, escondido na escuridão. No começo tentava disfarçar sua presença, mas depois parecia não se importar em fazer barulho ao andar. O som de galhos se quebrando e arbustos se movendo nos deixou em alerta. A primeira ideia foi correr, mas uma das meninas apontou o óbvio: correr no escuro poderia nos fazer cair ou nos separar. Além disso, talvez não fosse nada. Decidimos continuar caminhando juntos, mas num ritmo mais apressado. Às vezes parecia que o que nos seguia desistia e ficava para trás, mas, em outros momentos, ouvíamos os passos mais próximos. Eu estava meio assustado, mesmo pensando que poderia ser apenas um brincalhão ou alguém tentando nos assustar. A incerteza sobre suas intenções me deixou nervoso. Continuamos por vários minutos, tentando acelerar o passo para nos distanciar, até que uma das meninas não aguentou mais e parou de repente. Ela virou-se para o lugar de onde vinham os sons e, chorando, gritou para que nos deixassem em paz. Seus gritos, que pareciam ecoar por quilômetros, silenciaram tudo ao redor. Foi então que aconteceu o pior. De dentro das sombras, surgiu uma silhueta de forma humana, extremamente magra e muito mais alta do que qualquer um de nós. Não conseguíamos distinguir nenhum detalhe, apenas que era escura, como uma sombra mais negra do que a própria escuridão ao redor. Embora não pudéssemos ver seus olhos, era evidente que nos observava. Ficamos parados, sem saber o que fazer, até que a figura deu um passo em nossa direção.
Nesse momento, toda a lógica desapareceu e corremos. Corremos sem parar. Não sei por quanto tempo ou distância, mas pareceu uma eternidade. O outro rapaz do grupo foi o primeiro a ficar para trás e, ao parar sem fôlego, nos obrigou a parar também. Ainda estávamos assustados, mas a distância que colocamos entre nós e aquilo, além do cansaço, nos deu certa tranquilidade para nos reorganizar. Ficamos em silêncio, prestando atenção na escuridão e nos sons. Para nosso alívio, os ruídos dos insetos voltaram, indicando que o perigo parecia ter passado. Continuamos nosso caminho, olhando para trás várias vezes, até chegarmos ao destino sem mais contratempos e conseguirmos pegar o trem. No trem, ninguém comentou nada sobre o ocorrido. Só falamos sobre isso dias depois, já em casa, quando nos relembramos, mas sem ter total certeza do que vimos. Sou um pai solteiro e meu filho se mudou há cerca de 5 anos. Morávamos em Boulder, Colorado, mas ele se mudou para Seattle por causa de um emprego. Naquela época eu já não tinha mais um motivo real para continuar morando lá, então me mudei para o Alasca. Eu tinha economizado dinheiro suficiente para não precisar trabalhar em tempo integral. Com isso e os pagamentos de pensão alimentícia que ainda recebia da mãe do meu filho, consegui comprar uma casa decente no norte. Sempre adorei estar ao ar livre, e o Alasca me oferecia isso em abundância. Esqui, acampamento, eu fazia de tudo. Era o tipo de vida com que sonhei por anos. Certa manhã de dezembro, decidi explorar uma trilha que estava planejando conhecer. Era um lugar tranquilo, longe das trilhas populares onde você encontra outros caminhantes e turistas. A previsão do tempo mencionava alguns flocos de neve, mas nada sério, então levei uma mochila leve. Levei apenas suprimentos para um dia, bastante água, alguns lanches, um kit básico de sobrevivência e algumas camadas extras de roupa. Achei que estaria de volta à minha caminhonete antes do anoitecer. A caminhada começou como qualquer outra. O frio era mais intenso do que eu esperava, mas assim que comecei a me movimentar não me incomodou mais. Enquanto caminhava, não vi nenhuma outra pessoa, mas notei sinais de que outras tinham passado por ali. Havia algumas pegadas fracas e pontas de cigarro na neve. Elas teriam sido cobertas rapidamente por lá, então eram recentes. À tarde, a neve começou a cair com mais força e mais rápido do que eu esperava. No início, achei que fosse passageiro, mas não era. O vento aumentou, soprando a neve de lado. A trilha começou a desaparecer sob uma camada fresca de neve, e logo eu não conseguia mais ver os marcadores. Já enfrentei climas piores, mas é diferente quando você está sozinho. Tentei voltar pelo mesmo caminho, mas tudo parecia igual. Depois de um tempo, percebi que estava andando em círculos. Via minhas próprias pegadas sendo cobertas por neve fresca. Parei e tentei me localizar, mas foi inútil. Foi então que vi uma velha cabana de caça, quase invisível na neve espessa. Foi pura sorte ter conseguido vê-la no meio da tempestade. Não era grande coisa, apenas uma pequena caixa de madeira com uma porta de metal, mas era melhor do que ficar preso ao ar livre. Corri até lá e abri a porta, entrando. Fechei a porta e respirei fundo. Estava escuro lá dentro, mas consegui distinguir um pequeno banco e um fogão a lenha no canto. Já tinha visto cabanas assim antes e esta não era diferente. Achei que ficaria bem por um tempo. Só precisava esperar a tempestade passar. O vento batia contra a cabana, fazendo as paredes rangerem. Sentei-me no banco de madeira lascada, esfregando as mãos para aquecê-las. Consegui acender um fogo no fogão usando algumas toras velhas empilhadas no canto. O calor foi se espalhando lentamente pelo ar. Apenas o suficiente para tirar o frio intenso.
Achei que ficaria bem durante a noite. Era tarde demais para voltar à caminhonete, e eu não ia arriscar me perder ainda mais no escuro. As horas passaram devagar. Eu verificava o fogão de tempos em tempos, colocando mais madeira para manter o fogo aceso. A única luz na cabana vinha do brilho do fogão, e já tinha me acostumado ao som do vento. Mas então ouvi outra coisa. Alguém estava gritando bem ao longe. Levantei-me e fui até a porta, encostando o ouvido nela. Lá estava de novo um grito distante e prolongado. Não dava para entender o que diziam, mas era claramente a voz de uma pessoa. Olhei pela janela ao lado da porta, mas não vi ninguém, apenas a neve caindo. Fiquei na janela por um tempo, observando, mas nada se mexeu. Achei que talvez fosse um caçador ou caminhante perdido, como eu já havia estado antes, mas algo parecia errado. A maioria das pessoas não estaria andando por aí em um clima como aquele, a menos que não tivessem escolha. Voltei a sentar, mas mantive os olhos na porta. Não demorou muito para que eu ouvisse passos na neve. Eles circundaram a cabana, passo a passo, movendo-se bem perto das paredes. Meus olhos ficaram fixos na porta e os passos pararam bem na frente dela. Eu podia até ouvir alguém respirando do outro lado. A maçaneta de metal se mexeu, mas não girou completamente. Era apenas um leve movimento, como se quem estivesse do outro lado estivesse testando se estava destrancada. Até aquele momento, eu estava calmo, mas ouvir a maçaneta se mexer assim fez meu corpo inteiro se enrijecer. Continuei o mais quieto possível, observando a porta do canto mais distante da cabana. A maçaneta parou de se mexer e por um momento achei que tinham ido embora. Então ouvi passos novamente, movendo-se ao redor da cabana. Fui até a porta, pronto para abri-la e ver quem era, mas quando tentei girar a maçaneta, ela não se movia, estava trancada do lado de fora. Foi aí que percebi que não estava lidando com alguém que precisava de ajuda. Eu havia sido trancado lá dentro. Continuei atento e finalmente, de manhã, após muita luta, consegui voltar à caminhonete derrubando a porta. Desde então, nunca mais saí sem meu rifle.